Sabe aquela impressão no supermercado de que o dinheiro parece que evapora? A gente olha para o carrinho e tem a nítida sensação de que ele está cada vez mais vazio, mesmo gastando o mesmo de sempre. Pois é, essa sensação tem um motivo bem real. E hoje a gente vai mergulhar nos números por trás disso e, o mais importante, descobrir como usar essa informação para ter o controle das finanças na mão. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo que todo brasileiro conhece bem: o churrasco. Nossa viagem no tempo começa lá em 2021. Naquela época, o quilo da picanha saía por uns R$ 38,90. É um valor que, hoje em dia, parece até de outro mundo, né? Agora, vamos dar um pulo no tempo e voltar para o cenário atual: o mesmíssimo produto na mesma gôndola do supermercado. E o preço? Saltou para quase R$ 90. É mais do que o dobro. Isso aqui é um retrato perfeito de como o nosso dinheiro vem perdendo o poder de compra. Então, essa história do carrinho de compras que parece encolher não é só uma impressão, não. É uma realidade que dá para medir. E para entender de verdade o porquê disso, a gente precisa olhar para dois personagens principais da nossa economia. E olha, não foi só a picanha. Pensa num carrinho de compras inteiro. Um que lá em 2021 custava seus R$ 162, hoje passa fácil dos 342. É um aumento de 110%. A grande questão é: o que exatamente está por trás dessa disparada toda? Ok, vamos começar a desvendar isso. E o ponto de partida tem que ser a base da renda de milhões e milhões de brasileiros, que é o salário mínimo. É daqui que todo o planejamento financeiro deveria começar. O salário mínimo, como o nome já diz, é o piso. É o menor valor que a lei permite que uma empresa pague a um funcionário. A ideia é que ele seja ajustado todo ano, justamente para tentar acompanhar o custo de vida. Para 2026, o valor oficial do salário mínimo é de R$ 1.621. Guarda bem esse número. Ele vai ser a nossa referência, a nossa base para começar a montar um orçamento que funciona. Como a gente pode ver aqui na tabela, o valor muda todo ano. Mas como é que se chega nesse número? Não é um chute, existe uma regra por trás disso. Basicamente, o reajuste segue uma fórmula que leva em conta duas coisas. Primeiro, a inflação do ano que passou, para corrigir as perdas com o aumento dos preços. E segundo, o crescimento da economia de 2 anos atrás, para tentar dar um ganho real, um pequeno aumento acima da inflação. Certo. Agora vamos para o outro lado dessa balança, que é a inflação. A famosa força que vai, aos pouquinhos, corroendo o nosso poder de compra. O IPCA é o termômetro oficial da inflação no Brasil. É ele que mede todo mês a variação de preços de uma cesta de coisas que as famílias consomem. É esse índice que nos diz de forma oficial se as coisas estão ficando mais caras ou não. E é interessante ver o que tem nessa cesta. A inflação não é um número abstrato, sabe? Ela reflete a média do aumento de preços de coisas do dia a dia. Repara só como alimentação e transporte, por exemplo, tem um peso gigantesco nesse cálculo. E aqui está o número do momento, 4,14%. Essa foi a inflação acumulada nos últimos 12 meses. É exatamente essa porcentagem que come um pedaço do nosso poder de compra e faz o dinheiro valer um pouco menos. Ok, então de um lado a gente tem um salário mínimo e do outro a gente tem a inflação. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente pega esse conhecimento e transforma em controle financeiro de verdade, no dia a dia? Vamos ver? A grande virada de chave é essa aqui. Entender que esses números oficiais não são só para economistas. Eles são, na verdade, ferramentas poderosíssimas que qualquer um pode usar para guiar as decisões e montar um orçamento pessoal que faça sentido. Vamos voltar para o nosso número base, o salário mínimo de R$ 1.621. É a partir dele que todo o nosso planejamento vai tomar forma. Existe uma regra bem conhecida no mundo das finanças que diz para a gente tentar não passar de 30% da renda com moradia, incluindo aluguel e contas. E isso ajuda a garantir que sobre dinheiro para o resto. E olha só como o cálculo para achar esse teto é simples. Pronto, chegamos a um limite claro: R$ 486,30. Ter esse número na cabeça é fundamental. Ele funciona como uma bússola para evitar que os gastos com moradia, que costumam ser os mais pesados, saiam do controle. E essa mesma lógica super simples pode ser aplicada em todas as outras áreas da vida. Definir tetos para transporte, para lazer, usar porcentagens como um guia e, o mais importante, envolver a família inteira no plano e, claro, todo mês dar uma olhadinha para ver o que funcionou e o que precisa ajustar.
Legal, montar o orçamento é o primeiro grande passo. Mas para ele continuar funcionando ao longo do tempo, é essencial se manter informado. Um bom plano financeiro precisa ser vivo, precisa se adaptar. É isso. Planejamento financeiro não é uma coisa que se faz uma vez e se guarda na gaveta. Conforme a economia muda, com novos valores de salário mínimo e novas taxas de inflação, o orçamento precisa ser reajustado para continuar sendo um retrato fiel da realidade. No fim das contas, a gente vê que o controle financeiro começa com pequenos passos, com informação e planejamento. Entender de onde vêm os números e como eles nos afetam transforma aquela ansiedade sobre dinheiro em ação. Então, a pergunta que fica é: com essas ferramentas em mãos, qual vai ser a primeira meta a ser calculada para o próprio orçamento?